Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje trago um tema que me toca particularmente. Vamos falar sobre divórcio consciente, parentalidade não conjugal, como é que nós integramos este fim e este recomeço na nossa vida. E para isso, hoje trago não só uma convidada, mas duas convidadas que eu sinto que fazem um trabalho e têm um papel muito positivo na gestão desta fase da nossa vida, não é? Da separação, do divórcio, aliada à parentalidade. Então hoje tenho comigo a Mafalda Correia e a Marcela Almeida. Obrigada por estarem aqui. A Mafalda e a Marcela uniram aqui o direito à parentalidade consciente e fundaram o GP3S, cuja sigla significa Gestão de Parentalidade para Pais Separados. E digam-nos que família que passa por isto é que não precisa deste apoio, não é? É realmente aqui uma lacuna em algo muito comum, não é? Que é famílias de pais separados e tudo o que surge a partir daí. O GP3S é um projeto de apoio a profissionais e de apoio a pais e mães para lidarem com a parentalidade não conjugal de uma forma mais consciente. E isto é que também me interessa muito, não é? Eu também estou muito por dentro da parentalidade consciente e aliar isto a uma forma, à nossa forma de viver, não é? Eu também me separei do pai da minha primeira filha, então também vivo isto na pele. A Mafalda e a Marcela também dão apoio jurídico na regulação das responsabilidades parentais, dedicam-se também ao coaching parental, promovendo o desenvolvimento pessoal, porque como nós falamos sempre aqui no podcast, este lugar do autoconhecimento, do nosso desenvolvimento interno é realmente aquilo que faz diferença. E eu retiro uma frase aqui do trabalho da Mafalda e da Marcela que gosto muito, que elas dizem: são precisas duas pessoas para estabelecer um padrão de relacionamento, mas basta uma para o romper. E isto para mim é incrível, é imprescindível nós termos esta noção de que basta uma pessoa fazer esse trabalho de desenvolvimento interno, nós não precisamos de mudar o outro, nem de querer que o outro embarque connosco em questões algumas, porque basta um para romper esse padrão criado por duas pessoas. Então é disso que também vamos falar hoje, não é? Deste foco em nós, no nosso desenvolvimento, para que a nossa parentalidade possa ser mais consciente neste contexto do não conjugal, não é? Que é tão importante. A Mafalda e a Marcela também dão formação, têm um podcast, portanto, a seguir deste episódio, sigam também nos episódios do podcast GP3S e têm o livro. Então, o livro também está disponível para mergulharem nestes temas e sinto que faz mesmo falta este mergulho. A Mafalda é certificada em parentalidade consciente e pós-graduada em neuropsicologia e a Marcela é advogada e procura uma abordagem mais humana para além desta mera disciplina do direito, e isso é que também me motiva muito aqui para a nossa conversa, esta integração, esta união que vocês fazem. Então, muito obrigada por estarem aqui e vamos começar por desmistificar o que é isto de um divórcio consciente. Nós ouvimos falar de parentalidade consciente, muitas vezes associada à ideia de família perfeita, mas como é que nós integramos aqui esta parentalidade, esta consciência, este desenvolvimento num contexto de separação? O que é um divórcio consciente, antes de mais? Olha, antes de mais, Margarida, olá e muito obrigada pelo convite. Há várias formas de estarmos em família e há coisas que são tão semelhantes
quer estejamos separados, quer estejamos juntos, Uhum. dificuldades que são idênticas, preocupações que são partilhadas, e é curioso porque traz e mantém aqui esta noção de que não somos assim tão Não diferentes somos. enquanto famílias, Uhum. embora tenhamos uma estrutura substancialmente diferente. Sim, Isso sim, sim, é. completamente. E essa diversidade é super importante ser trazida para que nós nos possamos movimentar nela, porque até a nossa própria família pode passar por vários estágios, não é? Alguns anos num contexto, outros anos noutro contexto, então é super importante. Exato, e é múltiplo, não é? Por exemplo, tu tens essa experiência, tu tens simultaneamente parentalidade não conjugal com uma das tuas filhas e uma parentalidade conjugal com a outra. Eu também tenho essa experiência. Há pais e mães que têm só a experiência da parentalidade não conjugal, outros têm só da conjugal, como é o caso da Marcela. Mas, na verdade, há aqui várias formas de se estar e há muitos denominadores comuns, e que a separação e o divórcio têm as costas largas para aquilo que são as dificuldades familiares e parentais, não é? E de repente tudo o que são dificuldades parentais num Sim, contexto de parentalidade são, não conjugal são atribuídos à separação e ao divórcio. E isso é um engano. há muitos mitos à volta da parentalidade não conjugal, não é? E que, na verdade, não, a parentalidade é parentalidade, conjugal ou não conjugal. O desenvolvimento de uma criança não assenta no facto de a parentalidade ser conjugal ou não conjugal. O desenvolvimento de uma criança são semelhantes, independentemente dos pais serem ou não casados. Uhum, sim, e aqui também tem muito a ver como é que os pais integraram isso para si, não é? Porque para a criança depende sempre do lugar de onde os pais partem, independentemente, de ser numa relação, de não ser. Portanto, este desenvolvimento interno que vocês falam também muito nesse lugar, de trazer a consciência, ao lugar onde nós estamos. E às vezes é essa dificuldade na integração dessa perda, dessa separação, que leva isso depois para o foro da parentalidade, não é? Porque Exato. são lugares diferentes. E aí também entramos, também vou querer desenvolver um bocadinho isso com vocês, os mitos, não é? Os mitos da parentalidade e da separação que vocês também abordam. Então estou muito curiosa para mergulharmos em tudo isso. Ok. Então, a tua pergunta era o que é o que é o divórcio consciente, não é? Uhum. Olha, para também fazer um pouco da nossa história, o nome do nosso projeto é GP3S, como tão bem introduziste no início, Divórcio Consciente, e ele próprio tem aqui a linha cronológica do que foi sendo o projeto. Nós começámos por ser só GP3S. E a nossa intenção era exclusivamente, na altura, fazer o apoio à parentalidade não conjugal. Isso para nós estava claro, e assim E foi começámos. isso. No decorrer do tempo e da nossa experiência, começámos a perceber que grande parte, mas grande parte é mesmo uma grande parte das questões que se levantam como dificuldades de parentalidade, na verdade não são dificuldades de parentalidade, são dificuldades no relacionamento entre os pais, e que têm a ver muitas vezes com a sua relação que ainda não está suficientemente resolvida, e que, portanto, depois vai contaminando a parentalidade, como tu também estavas a dizer há pouco. E daí surgiu imperiosamente a necessidade de começarmos a apoiar o divórcio para que este se conseguisse tornar mais consciente, mais construtivo e não interferir nem prejudicar a parentalidade. E então acrescentámos mais tarde, por força das necessidades, a divórcio consciente. Uhum, É, sim. E isso é realmente importante, não é? Como é que nós passamos da relação para a parentalidade? Porque até mesmo uma relação conjugal, às vezes é preciso fazer essa. Onde é que nós estamos enquanto homem e mulher e onde é que nós estamos enquanto pai e mãe, no caso de famílias heterossexuais, não é? Então isso parece-me super importante. Já. Exato, e foi daí, não é mesmo, que surgiu. Então, sim. o que é o divórcio consciente, e que nós equiparamos, ou temos tendência a torná-lo como um equivalente a um divórcio bem-sucedido, não é? Uhum, Para nós, um divórcio bem-sucedido terá que forçosamente ser consciente. Basicamente, um divórcio consciente é um divórcio que parte do princípio de um projeto, de um processo que se quer intencional. Para uhum, isso precisamos de deixar e sair de um lugar de reatividade, e de condicionalismo, condicionamento, não é? Seja pela nossa história pessoal, seja por questões do coletivo que também nos marcam e pesam muito, não é? E, portanto, resumindo assim mesmo muito, muito simples, é isto. É um processo que se quer intencional, que se sabe que é processo,
não é um episódio, não é uma coisa que, não é um marco, não é? É um processo, vai ter o seu tempo, vai ter as suas dificuldades, vai ter os seus tropeções, mas também vai ter o seu crescimento como processo. E, portanto, vai mudar muito ao longo do tempo. Falar de um divórcio no dia 1, da relação que aqueles pais estão a estabelecer no dia 1, não tem nada a ver com a relação que podem ter no dia 20, no dia 50, no 100. Passado 2 anos, passado 3 anos, as coisas vão mudando. E essa expectativa, ou esse desejo e essa vontade, essa intenção, pode ditar o rumo de como as coisas se vão progredir. Ao contrário de um divórcio que seja muito tradicional, tipicamente reativo, tipicamente cheio dos tais mitos, cheio dos tais condicionamentos sociais, psicológicos, da nossa própria história, e portanto é isto, assim, muito, muito resumidamente. O que é depois para cada um vai depender também de cada família, de cada projeto, de cada pessoa, não é? Há pessoas que para elas pode ter muito a ver com as questões pragmáticas do dia a dia, para outros pode ter mais a ver com as questões mais relacionais, mais do que se quer sentir e viver naquelas relações. Outras pessoas pode ter mais a ver com autonomia, e temos algumas pessoas e alguns contextos familiares que, embora nós não vamos trazendo muito porque achamos que tende a contribuir para aquilo que é uma imagem novelesca do que é separação e divórcio, mas na realidade também existem, embora seja em menor escala, que são situações de litígio grave e muitas vezes gerado por questões do foro psiquiátrico ou do foro relacional muito grave. Estamos a falar de violência doméstica, de situações graves de doença mental também associada nestas dinâmicas. Mas a verdade é que isso é uma pequena amostra das pessoas que chegam. Também existem, também temos que as reconhecer, também temos que ter um projeto, e nós gostamos também de apoiar as pessoas que estão nessas condições a poderem ter um projeto familiar, construtivo, positivo e consciente e de reparação, mas aí vão ter pressupostos bastante diferentes, não é? Geralmente estamos em controle de danos, estamos num pressuposto diferente. Mas nós falamos disto, estamos a falar de quê? 20%, 25% no máximo das pessoas. O resto das pessoas consegue, de uma forma geral. Agora, se me permites, Mafalda, no meu contexto, que sou advogada, há uma tendência para que se de facto as pessoas não fazem este caminho de um divórcio consciente, que podem não fazer apoiados ou não, de facto verificar-se depois quem procura ajuda, a ajuda tradicional em contexto de divórcio, procura um advogado, não fazendo este caminho do divórcio consciente, há uma tendência para que a parentalidade ou para que o divórcio seja contencioso. E quando começa esta ideia, se começou a desenvolver entre eu e a Mafalda, foi exatamente para que romper com estes conceitos clássicos, no fundo, de apoio ao divórcio, em que se não houver um apoio, ou se a pessoa ela própria não fizer esse caminho, ou se não se apoiar no sentido de fazer um caminho pessoal, desenvolvimento pessoal, dificilmente se atinge um divórcio consciente, e aí sim o que nós assistimos é estar-se constantemente a repetir padrões. O divórcio, tendencialmente, para quem efetivamente não se entrega a um processo de divórcio consciente, voltar a repetir um relacionamento muito idêntico ao anterior, Ou que já tinha, ou que já muitas tinha, vezes o que já estava estabelecido, não é? E o que se procurou alterar quando se quisermos separar, não é? Quando as pessoas decidem separar, tem uma intenção, e tem uma intenção positiva de viver melhor. Ninguém se separa para viver pior, à partida, não é? Para serem mais felizes, para ter mais espaço para cada um ser quem é. Só que depois o que se percebe é que, se não se rompe com a tal dinâmica, Exato. mesmo separados, Continua. vão manter. E isto para dizer, quando estavas a falar dos 20%, para quem trabalha no âmbito da justiça, não é? Os advogados ou os magistrados, se calhar estes 20% são os vossos 100%, são os quase. nossos 100%, não é? Porque de facto
Em regra, 80% dos processos passam por escritórios e saem, mas aqueles que ficam são esses tais 20% que são os 100% no fundo de trabalho de um advogado. E foi aí que eu fui verificando que muitas das questões que eram trazidas, que se não fossem bem apoiadas, efetivamente, iam levar a uma criança crescesse nesta dinâmica contenciosa, em que as questões de parentalidade, que não são questões de parentalidade, não é? Na verdade, Exato. nós vamos percebendo que, na verdade, não são, o que se está a discutir não é a parentalidade, são outras questões. As relações, não é? A relação As connosco relações. própria, a relação com o parceiro, que espalha tanto também dos nossos conflitos internos, não é? Sabes, Margarida, eu acho que mais do que, e nós vamos falando isto, mais que um divórcio consciente, é cada um procurar uma vida consciente, porque mais do que as relações, é a relação connosco próprios. Sem dúvida. E quem não faz esse caminho, ou quem não o faz, não é? Quem não procura, tendencialmente vai repetir ciclicamente. Uhum, Sim. sim. E aqui é o momento de romper, por uma das partes, como vocês diziam, o padrão que ambas criaram, mas que agora alguma vai dar esse passo de romper e é o suficiente, não é? Eu costumo trazer muito visualmente aquela imagem de é como se estivéssemos a agarrar cada um numa corda e quando um puxa para um lado, depois puxa para o outro, a tensão está no ar, não é? Mas quando um solta, mesmo que o outro continua a agarrar, já Exato. não há tensão, não é? Então basta um soltar, e isso é essa escolha também dessa vida mais consciente. E aqui também realmente é muito interessante olharmos para isso, como vocês diziam, quando nós nos casamos, não é? O casamento traz muito essa visão de uma intenção, dos votos que se faz para a vida daí em diante, e no divórcio às vezes isso não acontece, parece que é um rol que de repente explode numa separação ou em duas casas ou algo que materialmente muda, mas a relação continua com tudo aquilo interno ativo, não é? Então essa intenção, há também uma renovação de votos para aquelas duas pessoas que, sendo pais de uma criança, às vezes mais do que uma, vão manter essa relação como pai e mãe, não é? Então, para além desse de homem e de mulher, não é? O pai e mãe, essa relação vai precisar de ser integrada. E aqui também desmistificar muito, também como diziam, esta visão clássica do processo disruptivo, do processo penoso ou do processo destrutivo da família e não com essa visão da reparação, porque como diziam, não é? Nós mudamos para melhor, ninguém vai procurar mudar para pior, não é? Então nós mudamos para melhor e por isso o divórcio precisa ter essa renovação de votos e essa intenção, e essa visão de que é para potenciar esta relação, mas muitas vezes não é visto como vamos potenciar a relação, é tipo, nunca mais te quer ver na vida, não é? Exato. E isso é a fuga, é o rejeitar de olhar para aquilo que esta pessoa me está a trazer, não é? Dentro de mim, tudo aquilo que é ativado, não é? E aí certamente também virão esses mitos associados ao divórcio e à família que iria cumprir um propósito e já não cumpre, não é? Mas então qual é que é esse potencial que se mantém, que vocês também falam tanto? Sim. Esse potencial é o potencial de podermos crescer em conjunto e de podermos criar um espaço seguro, tanto para cada um de nós adultos, como para as crianças que estejam envolvidas neste processo, não é? Que são os filhos, outras vezes são filhos e enteados, outras vezes, portanto, as estruturas familiares já são muito diversas e, portanto, já podemos contar com muitas pessoas envolvidas e não sempre os tradicionais pai, mãe e duas crianças, de preferência um casalinho, não é? Portanto, Sim. já cada vez é mais diferente. Os próprios casamentos, Margarida, repara, já não há tantos casamentos tradicionais, aquela coisa de ir à igreja e alguém lê os votos e nós assinamos por baixo. Cada vez há menos, cada vez mais as pessoas estabelecem vínculos e acordos mais informais, ou mesmo que seja formalizado, mas cujos votos muitas vezes são eles que definem. Olha, para a nossa relação isto vai ser importante desta maneira.
vamos preconizar determinados valores, determinadas experiências, e as pessoas estabelecem um novo acordo. Já há poucas pessoas, os casamentos têm vindo por ali abaixo, o número de casamentos pela igreja tem descido muito, e o civil também. E portanto, parece-me que todos nós começamos a caminhar num sentido de querer pouco assinar por baixo aquilo que nos dizem que vai ser a nossa família, e estamos mais autónomos a querer escolher como é que queremos viver a nossa família. Mas curiosamente, e dizes bem, depois quando nos paramos, poucos ainda têm essa capacidade de fazer. Algumas pessoas, mas eu acho que estamos em mudança, cada vez acredito que vai ser mais possível, acredito mesmo muito que vai ser mais possível. E tem aparecido, nós temos tido às vezes pessoas que vêm em conjunto, Uau. é lindo de ver, e outras vezes vem um mais à frente, mais a assumir, a dar a cara pelo processo, mas que tem sempre o outro ali presente também de forma menos clara, menos evidente, menos proativa, Sim. mas está lá, vai recebendo os mails, vai participando junto com a pessoa, depois uma das pessoas é que E vem às ter vezes acaba por se connosco, envolver mais do que inicialmente, e sim, que depois acaba começa a aproximar-se, mais, começa a estar mais mais tímido no presente, processo. exato. Portanto, nem sempre vêm os dois exatamente no mesmo momento, nem com a mesma intensidade, mas começam a aparecer. E muitas vezes têm esse propósito em conjunto. Eu estou-me a lembrar agora de há pouco tempo que nós temos Sim. imenso carinho por esse processo, e que eles nos diziam que esta vai ser a nossa melhor versão Uau. enquanto pais. Nós Sim. acreditamos que assim vamos ter a nossa melhor versão enquanto pais. E isto é uma grande intenção, é maravilhosa, e apoiarem-se um ao outro a fazer este caminho. Ainda que separados e cada um na sua casa, não é? E com uma nova estrutura familiar. É esse o potencial. Uhum. Esse é o potencial. Exatamente. E há muito esta, como dizem, esta visão romantizada do que um casal é, não é? Porque às vezes mesmo um casal também se encontra de outras formas, não é? Às vezes ou não querem ter filhos, ou até preferem ter casas separadas, não é? Também há relações, ou querem, não é? Há relações que não seguem aquele modelo Cada vez mais. tradicional, não é? E aqui perceber também que normalizar esta nova relação entre essas pessoas que tem de se criar, porque não se cria uma nova, se não se cria uma nova relação, não é? Se não há aqui um espaço de como é que eu vou criar uma nova relação com esta pessoa, porque está comigo para a vida, não é? Na parentalidade não conjugal, como é que eu vou criar aqui uma nova relação e como é que eu vou reencontrar essa energia em mim para isso, quando muitas vezes era aquilo que nós falávamos, e vocês certamente terão isso ainda mais presente, aquilo que uma pessoa sente quando passa por um divórcio, passa por uma separação, não é? Como é que uma pessoa vem a nível interno, muitas vezes ligada a esse processo destrutivo, ligada a esse fim, ligada a essa revolta, não é? Eu passei por isso durante a gravidez, então foi assim um grande misto de realmente como é que eu vou começar agora um processo e terminar outro ao mesmo tempo, não é? Um grande mix, e acredito que com os filhos há muito questionamento que vem ao de cima, não é? Então, como é que internamente também se passa, e aqui acredito que o coaching parental também traga uma visão que apoie muito, não é? Como é que uma pessoa passa daquelas emoções iniciais, muito típicas da separação, como tu dizias, nesse dia 1, dia 2, não é? Para depois a voltar a ver uma nova relação, voltar a reestruturar, não é? A restituir, a construir. Como é que se constrói agora por cima destas ruínas algo diferente que seja, que cumpra esse potencial da família, não é? Sim, olha, lá está, depende, não querendo ir para o lugar comum do cada caso é um caso, a verdade é que cada caso é mesmo um caso. Interessa sempre começarmos de onde as pessoas estão, e é um lugar e é um sítio importante de se estar, porque é onde as pessoas também se sentem acolhidas. E muitas vezes temos pressa, não são só os profissionais têm, mas a família à volta também tem, os amigos à volta também têm, muita pressa de que as coisas vão e se transformem rapidamente em qualquer coisa de positivo, ou o contrário, não é? Ou bora lá para a guerra, mas há muita pressa nos processos. E às vezes é preciso ficarmos um bocadinho onde se está,
Não é acampar, eu costumo dizer, olha, não vamos acampar aqui, ok? Não vamos montar tenda, não vamos ficar aqui. Mas não precisamos de fugir daqui. Portanto, vamos ver onde estamos, vamos reconhecer onde estamos. Uhum. E esse momento, eu acho que é um momento muito importante, desse de acolhimento, de sim, isto é mesmo tramado, isto é mesmo duro. E isso é verdade para quem recebeu a informação de que o outro se quer separar, mas também é verdade para quem decidiu. A ideia de que quem decidiu a separação passa bem no processo, não passa nada bem no processo, é muito duro também para quem decide a separação. Ou quem toma a iniciativa, porque às vezes houve também quem decide isso, mas não tomou a iniciativa de comunicar. Portanto, há muitas histórias, há muitos contextos, e conseguirmos nos focar no contexto da pessoa que está connosco e aceitar que é o dela, em vez de estarmos a transformar naquilo que já todos nós achamos que conhecemos. Termos muita pressa em sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai da tristeza, ou sai da zanga, ou sai da raiva, sai da disrupção, começar no sítio onde estamos. E eu acho que aí é o sítio da pessoa poder começar a virar-se para a autenticidade, começar a aceitar o que está a sentir e depois respeitar a sua integridade pessoal, não é? Para depois a partir daí conseguir assumir a sua responsabilidade pessoal. Porque enquanto também não tem isso bem recebido dentro de si, enquanto partes estão a ser negadas, não é? Se eu estiver a negar uma parte de mim, eu nego a parte que está triste, venho só com a zanga, recuso olhar para o meu lado que está triste, não é? Ou o contrário, não, fico só mesmo na tristeza. Há pessoas que se recusam a ir para a zanga, ficam só mesmo muito na tristeza, muito afundados na tristeza. Outros vão para a proatividade, eu sou, e estão a recusar aquelas emoções mais difíceis e querem agora vamos ser os pais perfeitos, vamos ser Eu estou bem excepcionais, e não eu estou assumo. bem, está tudo ótimo. Portanto, mas temos que receber as pessoas no sítio onde elas estão. E eu creio que muitas vezes temos muita Sim. pressa de levar para os sítios que nós conhecemos, para fazer o caminho que nós conhecemos. Portanto, ajudar as pessoas a saírem desse tal sítio que pode ser destrutivo é isso. Olha, primeiro estou aqui e encontro-me contigo onde tu estás. Bora lá, viver isto. É muito importante ter essa preocupação com a necessidade do outro, não é? E não com aquilo que me parece para mim, enquanto profissional que vou apoiar, o que é que para mim faz sentido, não, o que é que alinhada com os valores daquela pessoa, com as suas necessidades, faz sentido naquele momento. E depois então fazer o caminho, mas o caminho é sempre do próprio. É sempre do próprio. Não Nós é muitas nosso. vezes nessa fase inicial as pessoas vêm a falar muito, vêm com muita informação, ou ao contrário, vêm falar muito pouco e dizer sempre as mesmas coisas, e o que nós tentamos muitas vezes é receber isso e organizando de alguma forma e devolvendo de alguma forma o que estamos a ouvir e confirmar com a pessoa, olha, parece-me que estás mesmo frustrada, parece-me que te sentes traída, não é? E muitas vezes isto não tem a ver com relações de terceiros envolvidos. As pessoas muitas vezes sentem-se traídas por outras questões que não têm a ver com relações extraconjugais. E devolver isto, não é? Olha, estou-te a ouvir quando diz isto, dá-me a impressão que estás-te a sentir traída. E a pessoa às vezes fica assim, não, é mesmo isso. Isso ajuda a ganhar consciência. Outras vezes é ao contrário, que é, não é nada disso, eu não me sinto traída. O que eu estou a sentir é desamparada, é sozinha, é abandonada. Ok, então vamos então partir daí. Mas já temos por onde começar. Em vez de estarmos sempre a partir do pressuposto daquilo que, na verdade, é o que nós já conhecemos. É a nossa tendência, não é? É a nossa tendência como humanos. Eu faço isso se não me lembrar que faço isso. A Marcela faz isso se não se lembrar e se não for lembrando que faz isso. Tu farás isso, Margarida. É muito fácil nós irmos para o nosso mapa mundo, porque é o que nós conhecemos e nesse nós navegamos mais ou menos bem. Mais ou menos, porque acho que mesmo no nosso nós não somos assim tão bons navegantes. Sim, e eu sinto que os filhos também trazem aqui uma inevitabilidade de olhar para isso, não é? Porque quando não há filhos, muitas vezes a pessoa separa-se e olha, não quer ver mais e não vê, pode guardar aqui algo adormecido, uma revolta adormecida, mas como não é espicaçada ou não é ativada por esse gatilho de voltar a reencontrar a pessoa, a ter de lidar ainda com essa pessoa, isso fica adormecido e lá está, o que está adormecido está lá e vai se manifestar noutros padrões, nos padrões repetitivos que seguem daí em diante, não é? Mas os filhos, eu trago muito esta visão de que os filhos trazem sempre a verdade, não há como, tendo um filho, não há como manter, principalmente em filhos pequeninos, onde o diálogo tem de ser maior, não é? Ainda não há aquele filho pai, filho mãe, não? Então
creio não sei se também estou a falar só da minha experiência, que a minha filha ainda é pequenina, não é? Mas há muito este lugar, eu sempre senti que eu tinha de ser a ponte. Ela falava com o pai através de mim, portanto, tenho de ser eu a ligar ao pai, tenho de ser eu a estabelecer essa ponte, porque efetivamente ela ainda não estabelece por si, não é? Então aí é uma proximidade muito grande, não é? E os filhos trazem sempre essa verdade daquilo que está latente em nós e que nós precisamos de realmente olhar. Então os filhos, ter filhos de relações que terminaram e que renasceram, não é? No tempo em que for esse renascimento, não é? Traz muito também é uma grande oportunidade de cura por isso, porque os filhos muitas vezes não permitem, ou temos de fazer um esforço maior para abafar isso, não é? Temos de fazer um esforço muito maior para manter isso abafado. Mas digam-me da vossa experiência também, como é que vocês sentem esta questão? Olha, eu acho que os filhos pequenos trazem essa exigência, ah, no sentido de termos que ser nós pontes se assim o quisermos, Uhum, para estabelecer essa relação, não é? Também temos que ser, quer queiramos, quer não, o veículo de informação sobre a alimentação, a medicação, o vestuário, o que quer que seja, temos que ser muito nós, isso é verdade, mas são coisas que podem ser muito práticas e pragmáticas, e que têm o seu nível de dificuldade, obviamente, mas quando começam a crescer há outros níveis de dificuldade da relação que se acentuam. Por exemplo, com adolescentes, não precisamos ter tanto essa preocupação, porque os miúdos já conseguem ter esse contacto direto com os pais e com as mães e procuram e vão estabelecendo também o seu ritmo, e com os seus e com as suas idiosincrasias e com as suas particularidades, não é? A relação de um filho, eu tenho 4 filhos, não é? A relação de cada dos 3 mais velhos com o pai, que é com quem eu estou separada, não é? De quem eu estou separada, cada um deles tem uma relação completamente diferente com o pai, tal como cada um deles tem uma relação completamente diferente comigo, e eu já interfiro pouco com essa relação. Ainda assim, eles depois trazem convites tramados, não é? E que têm muito profundos de reflexão, de qual foi a minha história, não é? Um dos meus filhos não se lembra, era muito pequenino, não se lembra, vai acontecer também com a tua filha, de ver os pais juntos, não é? O meu não se lembra, há crianças que não viram, nunca aconteceu, enquanto elas estavam já nascidas. E trazem-nos perguntas, e querem saber da sua história, e querem perceber como é que apareceram no mundo, e como é que estou aqui se vocês nunca estiveram juntos, ou se estiveram tão pontualmente, como é que convivem com a minha existência sabendo que eu faço parte dos dois, e se vocês não se dão, se vocês não se suportam, como é que olham para mim? Quando vês coisas do pai em mim, como é que sentes isso? Eles também nos trazem muitas questões que são tramadas também, não é? Que são grandes desafios a responder. Ou quando começam a rever coisas, quando mais crescidos se lembram, pois eu quando tu e o pai se separaram, eu não percebi, hoje percebo. Hoje percebo porque é que vocês se separaram, hoje sinto esta dificuldade com o pai, ou sinto esta dificuldade contigo, e percebo que isso entre vocês seria insanável, seria impossível de conciliar. E eles começam a trazer também esta reflexão sobre eles próprios, sobre quem eles são, e sobre o que é que trazem de um do outro, coisas que percebem que tu não gostas disto no pai, vês isso em mim? uhum, Eu sou parecido com o pai, sou parecido contigo. Eu sei a quem. E começam a vir coisas que, se também não tivermos esse lugar seguro, que é o que uma família se quer, não é? Pelo menos é o que eu quero para a minha família, e é o que acho que todos nós, esse lugar seguro de crescimento, de cura. Porque repara, Margarida, na família é o lugar de cura, mas também é o lugar de dor. E as primeiras dores e as primeiras feridas é na família que elas ocorrem. Mas também é nesse sítio que as podemos curar, não é? E é a cada movimento de ferir e curar que ganhamos a confiança, estamos aqui uns para os outros. uhum. Doa o que doer, custa o que estar, nós estamos aqui uns para os outros, e cada vez que eu te magoar, quero mesmo reparar essa dor, quero mesmo mostrar que não era jamais essa a minha intenção, mas nos contactos uns com os outros ela vai acontecer inevitavelmente, não é? Eu gosto de pensar nisso como a pegada parental. Nós vamos sempre deixar uma pegada parental nos nossos filhos, pois que seja de amor, pois que seja de honestidade, que seja de verdade, que seja de quem cada um de nós é, e não de que os outros nos dizem que temos que ir sendo. Uhum. Eu concordo quando estavas a dizer, Margarida, os filhos são seguramente sempre um convite para o nosso desenvolvimento pessoal. Agora, há quem escolha aceitar
quem aceite o convite, há quem não aceite, não é? Quando se é mãe, quando se é pai, inevitavelmente vão surgir muitas situações que nos vão convidar a refletir a nossa parentalidade, mas também nós enquanto pessoas, não é? Uhum. Enquanto indivíduos. Uh, isso acho que acontece de uma forma geral a quem passa pela experiência. A parentalidade consciente é um percurso, é um processo que pode ajudar ajuda certamente nesse caminho de desenvolvimento. Uhum. Mas há quem não aceite. E há pouco falavas aqui também na relação que quando os filhos são pequenos, nesta relação que os pais têm que estabelecer. Nem sempre é possível uma coparentalidade. E é preciso também deixar de romantizar a coparentalidade. Eu acho que é importante, porque há quem não viva processos de coparentalidade e está tudo bem. Sim, e pode Uhum. ser protetor, não é? Às vezes pode ser protetor ter uma parentalidade mais paralela ou uma parentalidade às vezes mesmo distante ou monoparental objetivamente em determinadas circunstâncias. Lá está, não é o comum, felizmente, mas Não. também acontece e é importante lembrarmos que isso pode acontecer. E também há outro tipo de parentalidade, que na verdade também, lá está, é preciso deixar de romantizar, nem sempre a coparentalidade é de 50% a 50%, não é? Uhum. Não tem a ver com os 50%, nem do tempo, E nem isto, do dinheiro, e nem do isto é esforço. verdade em parentalidades não conjugais, mas também parentalidade conjugal, não é? Ou supostamente conjugal, que não há e que não existe em casamentos, ou seja, de pais que efetivamente são casal, mas não são casal parental, Exato, exato. não é? Pode, às vezes têm papéis bastante diferentes, não é? Enquanto um é cuidador dos filhos e tem uma ação parental muito intensa, muito Uhum. prolongada no tempo, e outro pode estar mais distante, seja porque está a trabalhar e investir na sua carreira, ou seja, está mesmo fisicamente. Há pessoas que vão para fora trabalhar. É uma má decisão, é uma decisão irresponsável enquanto pais. Não sei, cabe àquela família decidir, mas aquela Uhum. família por algum motivo decidiu assim. E irmos nestes movimentos é muito importante, porque às vezes também quando nos ligamos muito a estes processos mais conscientes, podemos ficar muito dogmáticos nesses processos. Uhum. E isso retirar-nos também a capacidade de aceitar formas diferentes de estar e que podem não passar por esse crescimento todo, por essa consciencialização toda, e está ok. Uhum. Vamos para o lugar de cada pessoa, não é? Acho que é preciso. Sim. 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 Eu acho que os pais que passam por a separação fazem muito é muito comum fazerem este caminho de pensar em parentalidade. Já os pais que não passam pela separação fazem menos, fazem menos e por isso há este mito, não é? Que a parentalidade conjugal é melhor e não é necessariamente, porque muitas das vezes nem sequer se entra neste processo consciente. Uhum. Uhum. Às vezes é mesmo uma ruptura que é um despertar de consciência, não é? Sim, sim. Às vezes é esse luto, é esse fim que Uhum. marca ali um divisor de águas e E vamos é, repensar. é a Uhum. mudança que tem que É ser, às vezes pode mudança. ser separação, mas pode ser a doença de uma das pessoas da família, de um Exatamente. filho, de um dos pais, pode ser a morte de alguém, pode ser É mudança. mudanças dramáticas. Dramáticas não é no sentido do drama, é no sentido de intensas e muito que rompem com muita estrutura da família, Há não é? eventos inesperados. Eventos inesperados, muitas vezes indesejados, Uhum. têm este potencial de facto traumático, tem este potencial de dor. Mas na realidade, tudo o que tem o potencial traumático também tem o potencial de crescimento. É inevitável. A questão é como nós olhamos para a possibilidade do trauma, o que podemos encontrar é trauma. Enquanto não olharmos para a possibilidade do crescimento, dificilmente vamos encontrar o crescimento. Isso, Mas ele está lá enquanto potencial. É o que é que tu isso. queres cumprir? Queres cumprir o trauma ou queres cumprir o crescimento? Não é? Uhum. E E, isto
é uma escolha, objetivamente, não Sim, é? e esta visão de que realmente para mim está muito presente, não é? Também porque estou muito ligada ao parto traumático e a esse lugar do trauma no início da vida, não é? Uhum. O trauma é efetivamente aquilo que alimenta a vida. A primeira separação, que é a separação com o corpo da mãe, é aquilo que nos vai fazer crescer, não é? Então a primeira separação de todas é aquilo que nos permite evoluir, não é? Sair do corpo da mãe, separar-nos da mãe, da placenta, não é? É isso que nos vai permitir depois voar e crescer. Então, a separação, muitas vezes curar as feridas da nossa percepção da separação, não é? Porque isso vai ser novamente uma. Às vezes tem a ver também com como nós percepcionamos, por exemplo, a separação dos nossos pais e como agora percepcionamos a nossa separação, não é? Então, às vezes é um convite também, um luto, um fim, a uma separação convida aqui a toda uma revisão de como é que eu integrei, a toda uma nova integração das outras perdas anteriores também, não é? Porque é inevitável o lugar da parentalidade com os nossos filhos, não ativar o lugar da parentalidade Exato. com os nossos pais. Então, muitas vezes, e creio que na geração dos nossos pais ainda havia mais isso, como havia, e dos meus avós, não é? Os grandes projetos era a família, não é? É quase como se a nossa, o sucesso fosse uma família. Depois o sucesso passou a ser mais a carreira e eu sinto que agora o sucesso tem mais a ver com um propósito, não é? Vivermos alinhados com um propósito, mas realmente sair deste paradigma da família bem-sucedida, que era igual a pais juntos dentro daquilo que juntos significava para aquela casa, não é? Que às vezes até nem as mulheres já sentiam as mesmas coisas, não é? De estarem sozinhas, das responsabilidades não estarem partilhadas ou de, não é? E nem estarem, isso nem ter sido acordado conscientemente, não é? Como uma coisa é acordar conscientemente, olha, parece-me justo, sinto-me bem que tu tragas esta parte e eu alimento a outra parte, pronto, e isso é, lá está essa consciência de pôr em cima da mesa aquilo que nós queremos efetivamente viver e construir. Mas realmente estas perdas trazem um grande despertar para isso, o que é que nós queremos fazer agora, não é? Então, é muito interessante também. A minha filha, eu sinto que ela sempre trouxe muito essas questões, não é? E eu agora estou na gestação da segunda e ela traz muito isto novamente de porque é que tu e o pai se separaram? Porque é que o pai, quando eu era pequenina, estava mais em casa e agora não está, mesmo já numa separação, portanto as coisas vão mudando. Porque é que porque é que o meu pai não é o pai da minha irmã, não é? Então, e eu sinto que realmente, para falarmos disto com uma criança, na nossa verdade, nós já temos de ter também acedido a muita coisa para depois poder comunicar de uma forma mais consciente e estarmos abertos também a tudo o que eles nos vão trazer. Às vezes a minha filha traz-me coisas que eu fico, ok, vou fazer um bocadinho de terapia e depois falamos sobre isso, não é? Mas realmente os filhos, e acho que às vezes a dificuldade de lidar com esse lugar de estou sozinha ou monoparentalidade, não é? Tem muito a ver também com a falta de suporte, porque nós estamos muito nesta visão nuclear de pai e mãe, e se nós realmente sentimos que, olha, eu tenho pessoas que me podem ajudar nisto, não é? Eu não vou passar por este processo sozinha, isso já pode libertar um bocadinho desta sensação de solidão. Agora fiquei sozinha com uma filha, com um filho, não é? Na gestão das minhas coisas internas, na gestão dos recursos cá fora, não é? E perceber que muitas vezes nós temos esse apoio também, se o procurarmos, não é? Então, se nos abrirmos, mas esta abertura muitas vezes também não é fácil quando estamos nesse processo de dor, não é? Estamos naquela resistência. Sim, Então, andamos a lutar com a vida às vezes, não é? A vida apresenta de uma forma e nós andamos a lutar. Não, isto não vai ser assim, isto não pode ser assim. Essa distância entre a expectativa e a realidade traz imenso sofrimento. E quando conseguimos aproximar-nos mais do que a realidade é e agora vou lidar com ela como ela se está a apresentar, sentimos menos essa resistência, menos esse sofrimento, não é? Porque quando eu lembro-me quando me separei e fiquei com 3 crianças,
pequenas. E as noites era eu que tinha que me levantar, tinha eu que tratar tudo de manhã para despachar para levar para a escola, pôr cada um na sua escola, estava cada um numa instituição diferente. E eu lembro-me de pensar que engraçado, de antes eu fazia isto e ficava super irritada de andar a fazer isto sozinha, de ter eu que fazer isto. E agora faço isto sozinha com uma leveza que não tem nada a ver. E o esforço físico não mudou, o que mudou foi a minha expectativa e o meu esforço emocional, que é, agora é mesmo assim, Mafalda, agora és tu com isto. Portanto, agora é lidar, bora lá. E tinha essa leveza, diferente de quando tinha o pai e sentia que ele não estava a participar, que não estava a ajudar, que não estava a colaborar, e me sentia, cada vez que me levantava à noite, olhava para o lado e tem que ser eu. E agora não vi ninguém para olhar, que é, pois é, Mafalda, agora és mesmo tu, bora lá. E Sim. ficava bem com isto, não é? E às vezes conseguimos ficar bem com a realidade, como ela. Não é aceitar tudo, mas é partir daí. Olha, o que eu tenho é isto, como é que eu vou fazer? E às vezes é isso, precisamos de criar mais redes de apoio, precisamos de ter parceiros que pode não ser o companheiro amoroso, romântico, mas outro tipo de parceiros, tios, avós, vizinhos, pessoas que são importantes para nós e que nos podem ajudar na criação dos nossos filhos, não é? Uhum. E eu acho que isso, eu estava também aqui a pensar e estava a achar tanta graça quando estavas a falar dos nossos avós, não é? Não havia um acordo explícito de quem é que tomava conta do quê, mas havia implícito, nós culturalmente sabíamos que era isso, não é? Sabíamos, tínhamos todos um papel muito bem definido. Hoje em dia temos cada vez menos papéis tão bem definidos, o que por um lado é uma liberdade brutal, por outro lado é uma grande responsabilidade, porque implica a cada momento isto definindo em que papel é que estás, como é que queres estar em cada um desses papéis, tens que ser mais explícito com o teu companheiro ou com a tua companheira, porque isto já não é clarinho como antes, temos que combinar como é que vamos fazer isso, não é? E tornar explícito estes processos, as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas ambições, os nossos sonhos. Pode ser muito duro, não é? Porque é um sítio de grande vulnerabilidade pormos tudo a nu e estarmos aqui a combinar isto. Ao contrário, quando tínhamos papéis muito definidos. E mais uma vez, é integrarmos estes dois lados da experiência, que é, ok, é muita liberdade, mas também traz muita responsabilidade. Uhum. Podes escolher muita coisa, então vais ter que estar consciente do que é que andas a escolher. Vais ter que, não é, irmos caminhando nestas várias versões daquilo que é a nossa vida. Eu acho que nós às vezes gostamos muito disso, outras vezes não gostamos nada disso. Uhum. E Trazer sempre isso, como tu dizias, não é? De o que é que faz sentido para mim agora, que rumo é que eu quero tomar, porque já não há tanto esse padrão pré-definido, não é? E isso levanta um questionamento interno que às vezes não é fácil de fazer, não é? Então, quem sou eu agora nesta fase da minha vida, não é? Isto são questões profundas, não é? Que muitas vezes não eram levantadas porque já estava o trilho. Eu tenho muito aquela visão, não é? Quando me separei na primeira gravidez, foi aquela noção de pronto, saí do carril, agora vou onde eu quiser. Mas vou onde eu quiser, como é que isto é, não é? É uma liberdade e uma responsabilidade, exatamente. exato. E efetivamente nós agora criamos as relações que queremos, porque eu sinto que agora estamos muito a visão do bem-sucedido é cumprir o propósito que nós, dar um significado àquilo que nós desejamos e queremos viver, não é? Mas é importante, lá está, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, esse poder partir de nós, porque agora quem molda isto, mais do que, apesar de termos muitas vezes a moral, eu creio que ainda essa herança dos antepassados, a nível de moral, ainda está aqui muito presente. Uh, e isso também tem um impacto em nós, não é? Aquilo que é dos nossos antepassados também é nosso de alguma forma, mas dentro disso libertar um bocadinho essa lealdade àquilo que já foi e poder agora seguir permitindo-nos com outra coisa, não é? E acho que isso que é muito importante. E vocês também falavam aqui desta. Eu recordo-me ler algo vosso que falava destas questões, destes pontos que ativam novamente uma criança. Por exemplo, quando um parceiro se junta com outro parceiro ou parceira, quando há um filho agora noutro casamento, são tudo momentos de retificação, não é? É tudo um novo questionamento. E agora? Já saí do carril, vou onde eu quiser,
e agora? Nesta fase, neste contexto agora, não é? E creio que vocês apoiam muito nesse sentido, quando a pessoa está, ok, tenho um mar de possibilidades, e agora? Uhum. Uhum. Sim. É muito essa. É o recomeço, não é? São os recomeços. Sabes, o carril dá-nos um caminho muito linear e muito certo de direção, não é? Quando saímos do carril, os caminhos são muitos, é mais difícil de andar, não é? É como nos jardins. Acho que já todos reparámos nos jardins quando há um trilho que começa a ser traçado na relva, não é? E fica tão claro para onde é que a maior parte das pessoas anda, e andar por ali é muito mais fácil. Se quisermos ir pela relva, vamos tropeçar um bocadinho mais, podemos pisar um cocó ou outro, podemos, não é? Vão acontecer coisas, mas o caminho é outro. Claro que por ser menos percorrido pode não ser tão evidente, pode não ser, não vai seguramente ser tão evidente qual é o caminho, mas vai ser o nosso caminho. Acho que esse é outro mito, que é acharmos que por ser difícil, então não deve ser o caminho certo. Ou, não é? Porque quando é certo é fácil, é um grande flow. Não, não é. Podemos estar no caminho certo, naquele que é o nosso, naquele que temos integramente e conscientemente certas que é para onde queremos ir, e ainda assim sentir dificuldade, sentir dor, sentir medo, e Uhum, achamos que quando estamos no caminho certo não sentimos medo, quando estamos no caminho certo não sentimos dor. Não é verdade. No caminho certo podemos sentir isso e no caminho errado podemos não sentir. Às vezes estamos fora do nosso caminho, não dói, não dá medo, não dá nada, não Uhum. custa nada. E ir para o caminho certo às vezes custa muito. E o caminho certo não é o certo moralmente, é o certo que é o para mim, não é? E com os nossos filhos a mesma coisa, quando acontece esse tipo de eventos que estavas a dizer, arranjamos um novo companheiro, vem um outro filho, mudamos de casa, são eventos que para as crianças mudam muito a estrutura deles, a estrutura que eles conhecem, e portanto eles ficam com uma série de preocupações associadas e precisam de, junto de nós, ir securizando, ou não, simplesmente dizer isto custa-me horrores, eu não quero estar a viver isto, não era assim que eu queria, não era assim que eu sonhava, porque é que me faz isto, porque não é preciso teres outro namorado, não é preciso teres outra namorada, nós não te chegamos, queres outro filho para quê? Sim, isso Não é? acontece. Queres outro filho para quê? Nós não te chegamos, nós não somos suficientes, é preciso mais outro. Portanto, eles trazem as perguntas que são as deles. E nós tivemos essa escolha quando arranjámos um novo namorado ou uma nova namorada, foi uma escolha nossa, ou aceitámos ficar com essa pessoa e querer fazer uma relação. Os nossos filhos não escolheram isso, vão ter que lidar com a escolha. Não é? Quando decidimos mudar de casa, os nossos filhos não escolheram isso, vão ter que lidar com a escolha. E portanto é natural que eles reajam. Isso é porque não estão bem, é porque é o que não querem. Pode ser, mas pode não ser. Às vezes estão só a partilhar o que naquele momento estão a sentir. uhum. E é tão importante esse lugar de que muitas vezes esse caminho que tem significado para nós é efetivamente aquilo que vai mostrar mais as dores para nós curarmos mais, não é? Então, às vezes, o outro caminho de seguir este carril pode ter muito significado para nós ou pode ser simplesmente um adormecimento Exato. daquilo que nós poderíamos estar a fazer, não é? Então, sem dúvida que que estes novos processos, não é? Novos relacionamentos, novos filhos vão ativar muitas dores, mas o caminho de cura também é esse, não é pôr pensos rápidos, o caminho da cura é olhar bem para a ferida, não é? E às vezes é aquilo, o caminho da evolução, o mais sentido, o que tem mais significado, é o que nos leva mais não é? É nesses caminhos que nós vamos explorar por nós, que são super autênticos, é aí que vamos ter mais dificuldade a caminhar, porque somos nós os pioneiros da nossa vida, não é? Somos nós que vamos fazer esse primeiro trilho por aí, mas que somos efetivamente quem vai à frente nisso. Não é? Isso também traz um lugar muito gratificante, e isso só pode ser também potenciador dos nossos filhos, né? Quando nós temos esta visão de como o trauma alimenta a vida e quando nós temos recursos para lidar com essas experiências, não é? Que é mesmo importante esse lugar de ter recursos, ter pessoas, ter esse apoio que vocês fazem, não é? Ter os recursos para poder olhar para isso dessa forma, de ok, estamos a ver a dor, mas é olhando para a ferida que nós a vamos poder desinfetar, sarar, não é? E depois seguir mais fortes em vez de termos ali sempre uma parte não vista, não é? E os Sim, filhos são sim. peritos nisso. Sim.
Sabes outra coisa que eu acho que é importante, Margarida, e parece que estou seguindo contra, mas não é a minha intenção, mas tenho muita preocupação de às vezes irmos para um sítio muito extremado, que é tão importante o que estás a dizer, olharmos para as nossas feridas, tratar delas, cuidar delas, mas também é importante olharmos para o resto do corpo que não está ferido. E às vezes estamos tão focados na nossa ferida que esquecemos, ok, tenho aqui uma ferida, mas repara, tudo o resto está aqui pronto para a ação, tudo o resto não dói, tudo o resto está saudável, tudo o resto. E às vezes ficamos também tão focados na ferida que parece que quando temos ali, tudo vai lá bater, não é? Sim, E, sim, e- sim, e sim. este equilíbrio entre umas coisas e outras alturas é, olha, eu sei que está aqui a ferida, eu estou a vê-la, mas neste momento não estou capaz de ir lá mexer, ok? Bora seguir com as outras coisas que eu já lá volto, mais para a frente eu já lá vou cuidar, quando me sentir mais capaz, quando me sentir mais... E termos este respeito pelos processos é mesmo muito, muito importante. Outra coisa que eu estava aqui a reparar, que a grande merda, repara como tu estavas a referir, tens-te referido à separação como um fim de ciclo, não é? Um fechar ou uma perda. E sim, para muitas pessoas é uma perda e é um fim de ciclo. Para outras pessoas não é. Para outras pessoas é uma conquista. Para outras pessoas é uma superação. É conseguir ir a um sítio muito importante para elas que nunca imaginaram. E, portanto, não veem como perdas, veem de outra forma. Outras pessoas não querem ver nem como uma coisa nem outra e querem muito ver como uma continuação. Então, isto é uma transformação. Não se vai perder. Claro que nas transformações as coisas modificam-se. E como se modificam, são coisas novas e as antigas deixam de ser como eram. Mas nada se perdeu, só se transformou. E há pessoas para quem é muito importante olhar para isto como uma transformação. Outras precisam mesmo fechar ciclo e dizer mesmo, eu quero fechar este ciclo. É para fechar, é para terminar, é para acabar e começar uma coisa nova. E repara como a linguagem traz sensações tão diferentes e pode ser diferente para cada uma das pessoas. Não é? É E, muito. e há quem hoje é muito comum quem não tenha passado por a separação. Começa, é mãe, é pai, sem ter chegado a ser um casal. Há depois é uma pressão social para falar na separação e às vezes a pessoa não passou por uma separação, não chegou a ser uma separação. Nem houve um relacionamento muito sério, aconteceu, a maternidade acontece, a parentalidade acontece, e há uma pressão, e eu apanho muitos processos em que isso se passou, em que as pessoas não sentiram inicialmente, mas há toda uma pressão social, há toda uma ideia à volta da parentalidade, que depois as pessoas sentem que não estão a corresponder à tal pressão e vêm-nos falar em luto, e quando nós dizemos, mas de facto isto não é meu, é da minha mãe, é do meu pai, é dos amigos, às vezes até dos próprios amigos, não é? Uhum. Não é nada em comum, pois não. E também Aí, já começa a haver pessoas que decidem ser pai e mãe sem serem casal, é mesmo uma Também, combinação. Olha, também eu quero tem. ser mãe, eu quero ser pai, vamos fazer um filho juntos, vamos entrar neste processo e neste projeto de coparentalidade sem nunca termos Eu sido um acho que não casal. começa a haver, eu acho que sempre houve. Sim. Estas coisas hoje falam-se, não é? Não, mas eu acho que este cenário mais do género de, olha, aqui uma coisa era relações que aconteciam e nasciam de crianças, não é? Outra coisa são pessoas que combinam mesmo entre si, que olha, eu quero ser mãe, olha, eu quero ser pai, bora fazer isto em conjunto, já começa a aparecer. Tu achas que já acontecia no Eu tempo acho que a dos humanidade, avós? não estamos a falar no tempo dos nossos avós, estamos a falar, a humanidade é uma coisa assim longínqua, não é? Uhum. Eu acho que o conceito de família não tem nada de estanque, nada. Uhum. E eu continuo a achar que um dos valores da humanidade é a família, sendo que o conceito de família é que vai evoluindo. Nós nascemos na família, morremos na família, nós construímos na família. A família é que é um conceito porque nós somos seres sociais. Não é? Uhum. Nós crescemos na relação, não é? Desenvolvemos na relação. E eu acredito que já se fizeram, com certeza. Aqui há muitos tratos à volta de ser mãe, ser pai, Sim. talvez menos conscientes, Talvez digamos. menos consciente, e às vezes com um propósito específico relacionado com o território e Também, com certamente. bens e E isso com era manter bastante. coisas. Não, era comum, olha, ok, nós temos aqui a nossa família, temos aqui um filho Com que vai esta ser o consciência. real herdeiro, e depois eu tenho a família emocional com quem gosto e com Exato. quem tenho. Muito comum, muito Era comum. assim. Digamos que
tão consciente, sim. Acredito que. E as coisas vão mudando, e depois há a parentalidade não conjugal que advém de outras circunstâncias, Muito. de uma pessoa que morre, um dos pais morre, não é? E portanto a parentalidade passa a ser não conjugal e não foi propriamente por uma separação. Eu costumo dizer que a vida é muito É muito criativa e criativa, que não não é? A há. adoção, pais solteiros e mães solteiras que adotam crianças, e portanto é uma parentalidade não conjugal. Uhum. Portanto, o contexto é diverso. Sim, 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 sim. Muito diverso e às vezes é tudo, não é? Eu, da minha história, eu perdi a minha mãe quando era pequenina, depois o meu pai juntou-se com outra pessoa, ou seja, foi aquele processo todo de monoparentalidade por viuvez e depois uma outra pessoa, uma nova família, mas não era um divórcio, aquilo não vinha de um divórcio, não é? Exato. Então, há assim, é mesmo, a vida é muito criativa e nós às vezes lidar com toda essa paleta de cores à nossa frente, isso é que nos assusta e às vezes eu sinto também que hum, nesses casos de que realmente a pessoa nem sequer se juntou a essa pessoa, não é? E foi uma gravidez não planeada e que aconteceu, não é? Às vezes sem um contexto, eu sinto, sem um contexto conjugal, não existia efetivamente uma relação, eu sinto que aí o processo muitas vezes é de nos depararmos com esta separação de uma moral, não é? Quase separamos-nos daquilo que era. Não é que nos estejamos a separar da nossa relação, mas estamos-nos a separar Isso. desta ideia de que Uhum. tinha de haver uma Isso. relação, não é? Exato, é E, É isso. isso mesmo, É Margarida. isso. e, É e- isso. e eu sinto mesmo que no ciclo da vida há sempre o fim e o início. Eu sinto que é, por mais que nós possamos sentir que é a transformação, não é? E é efetivamente a transformação porque é o fim e o início, e é isso que faz um processo de vida, morte, renascimento, vida, morte, renascimento. Nós Uhum. podemos olhar mais ou menos para isso, mas só essa percepção de que eu até posso nem ir arrumar logo a casa toda, né? Mas sei que há coisas que estão fora do sítio e que em algum momento eu vou dedicar um tempo àquilo. Mas é uma perspectiva muito diferente. Uma coisa é eu saber que a casa está desarrumada e quando eu quiser receber alguém, eu vou retirar um tempo do meu dia para arrumar tudo porque vou querer receber alguém, ou não, ou nem sequer perceber que a casa está um pranto, não é? E a arrumação então é uma ideia que não existe, não é? Porque eu nem reconheço o que está aqui. Exato. Então tem muito a ver também com esse tempo que tu dizias, não é? Que falávamos, mas eu sinto que o mais importante é o reconhecimento. A partir do momento em que eu reconheço, e nós vamos sempre reconhecer, não é? Quando é que nós estamos resolvidas na vida? Nós vamos resolvendo, é sempre aqui um gerúndio, nós vamos caminhando, mas o ver, eu sei que há estas questões e sei que elas são ativadas em alguns momentos. É o momento de ir lá agora olhar para isso, é preciso ir fazer isso, às vezes por circunstâncias, não é? Olha, alguma coisa mesmo que tem de mudar aqui, por circunstâncias, esse processo acelera-se, não é? Ou não, ou então arrasta-se, mas tem a ver, o reconhecimento para mim é logo a base. A casa não precisa estar arrumada, mas, e muitas vezes não está, e essa é a nossa vida, não é? Não é esse lugar de revista, é um lugar de vida, não é? Uhum. E esse processo é mesmo importante de ser também aceite. Não é que eu concorde com uma casa toda desarrumada, mas aceito que a vida é assim, não é? Aceito que. E aprendo a viver também com isso, porque isso também me possibilita essa vida, não é? Como tu dizias, eu tenho partes do corpo que estão muito funcionais e outras que estão menos funcionais, e quando eu preciso daquilo que não está funcional, se calhar vou trabalhar um pouco mais nisso, mas quando sinto que não é tão necessário agora, então isso. E às vezes é importante, a pessoa também, e vocês certamente que sentem isso, que às vezes esta visão, quando estamos muito na dor, é uma visão muito afunilada, parece que é tudo o que eu perdi, agora fiquei sem marido, fiquei sem. Os meus filhos a tempo inteiro, que é uma coisa que custa muito a algumas mães e a alguns pais. Sim. Sim, é tudo sem, mas o que é o com, não é? Então o que é que. Agora então é com o quê? Porque sem algumas coisas há de ser com outras.
não é? E isso é super importante. E aí também vocês falaram, e eu acho, e também isso me toca muito na minha história, não é? Esta noção das divisões, não é? E destas responsabilidades parentais e o ideal do 50-50. Como é que isso é, como é que nós sentamos isso em algo mais, não vou dizer concreto, mas algo com que nós nos sintamos mais apaziguadas, não é? Porque eu também senti isso, não é? De que, ok, a pessoa não estando aqui, eu faço isto tudo, a mesma coisa, mas com muito mais fluidez do que estando alguém ao lado e não está a fazer, não é? Então, como é que nós lidamos aqui com esta noção de, ok, é leveza na monoparentalidade ou é leveza numa divisão, mesmo que não seja simétrica, não é? Aqui estas divisões destas responsabilidades, como é que isso acontece, como é que isso se estabelece, como é que nós nos apaziguamos com isso. Eu sinto que isto também é um lugar muito da mulher, porque generalizando, é muito este lugar de a mulher é que fica ou mais com os filhos, ou não, a mulher é que agora assume conscientemente aquilo que já fazia no casamento, mas agora tem noção disso, ou isso vem ao de cima, é ativado, não é? Então, essa divisão, como é que vocês sentem que isso pode ser um apaziguamento também às pessoas? Sim. Começaste pela parte, começa-se pela outra e depois vamos para a jurídica. Ok. Então, acho que, sobretudo, Margarida, quando conseguimos fazer este processo de forma consciente e colaborativa entre os pais, seja um pai e uma mãe, seja dois pais, seja duas mães, já sabemos que as configurações são diferentes, mas quando se faz de forma colaborativa, em princípio, consegue-se fazer um acordo da regulação das responsabilidades parentais à medida de cada família. E isso para nós é o ideal quando se consegue fazer isto, porque aí sim podemos trazer para cima da mesa, por muito que doa, por muito constrangedor que seja, outras vezes até um alívio, porque finalmente estamos a falar de coisas que nunca falámos, como é que queremos fazer esta e viver a nossa parentalidade. E aí pode haver muitos cenários, quase todos os que tu possas imaginar. Desde combinar, sei lá, passa os dias de semana com a mãe e os fins de semana com o pai, ou o contrário, ou passa durante o tempo escolar, estão com a mãe e vão, e o pai, convivem com o pai ao fim de semana sim, fim de semana não, mas depois nas férias escolares passam 2 meses com o pai. Depois pode ser muita coisa, ou até tem divisão do tempo 50-50, mas quando as crianças são muito pequeninas, para não estarem muito tempo longe de um dos progenitores, não tem que ser à semana nem à quinzena, pode ser 2 dias com um, 2 dias com outro, fim de semana roda, ou podem estar todos os dias, já tivemos situações de bebés de colo, em que para estar todos os dias com o pai e com a mãe, passava, a mãe ia pôr ao infantário, o pai ia buscar e pernoitava com a criança, no dia a seguir punha no infantário, a mãe ia buscar no infantário, pernoitava, e a criança todos os dias via o pai e via a mãe. Isto é possível para todo o sempre? Não é possível para todo o sempre, mas um bebê não vai ser bebê para todo o sempre. E, portanto, podemos ter esta modalidade no início e depois ir alterando, não é? Ou pais que optam por, nos primeiros meses, fazerem o que se chama a nidificação, não é? A nidação, Nidação. em que as crianças ficam em casa, o pai e a mãe é que entram e saem, até as coisas estarem já estabelecidas e depois cada um vai para a sua casa mais tarde e as crianças acompanham os pais. Cada um depois em função do tempo que decidiram e que combinaram. Há muitas formas. Sejamos nós capazes de nos ir adaptando às nossas necessidades e às dos nossos filhos e ter a coragem de fazer formas que podem não ser convencionais. Se conseguirmos isso por mútuo acordo, consegue-se fazer um acordo à medida da família. Quando não se consegue por mútuo acordo, depois vão ser terceiros a decidir, sendo terceiros a decidir, decidem com a sua bitola, com as suas referências e que podem estar mais ou menos próximas daquilo que é o referencial daquela família. Quando são terceiros a decidir, estamos a falar dos tribunais. Os tribunais, no fundo, são compostos por pessoas, não é? E cada juiz vai trazer a sua experiência pessoal.
aquilo que a nossa ordem jurídica diz no que toca ao exercício das responsabilidades parentais é que ela é conjunta, ou seja, pai e mãe exercem conjuntamente as responsabilidades parentais. Só não é assim quando em casos muito graves, em casos que não se sabe de um dos progenitores, ou que de uma é claro que em termos de saúde mental um dos pais não tem saúde mental, porque, salvo esses casos, o que a lei define é um exercício conjunto. E tendencialmente temos cada vez mais, e sempre que é possível e que os pais o desejam, pelo menos um dos pais o deseja, temos residências alternadas, mesmo com crianças muito pequenas. Quando os pais não conseguem alcançar um acordo entre eles, são os tribunais que vão decidir e tendencialmente, e é o que resulta da nossa ordem jurídica, porque no fundo o espírito da nossa sociedade é de que pai e mãe são importantes e por isso pai e mãe devem comparticipar no processo de desenvolvimento do filho de uma forma igual. É isto que resulta, no fundo, do espírito da nossa lei. Nós sabemos que na prática o fazer um 50-50 não é, às vezes pode-se fazer em tempo é fácil, não é? O tribunal consegue fazer isso uma semana para cada um, é fácil, não é difícil. Em termos depois de apoio às questões de desenvolvimento de cada criança, pois na prática não será bem assim, há efetivamente papéis que cada um vai assumindo de uma forma Diferente, não é? diferente. E as necessidades das crianças Diz são diferente. diferentes, não é? O Filho tipo de para filho. relação que se tem com cada um dos progenitores pode ser diferente, em cada fase do desenvolvimento pode fazer sentido ou necessidade maior estar na presença de um do que estar na presença do outro, ou as próprias dinâmicas da casa, não é? Numa casa onde nasceu um bebé, um adolescente pode sentir necessidade de estar menos tempo nesse espaço e estar mais no espaço do outro progenitor que não tem um bebé, porque ali tem mais chego para estudar, por exemplo, ou está mais perto dos amigos. Ao contrário, como nasceu um bebé, quer estar mais presente porque sente necessidade de estabelecer o vínculo com aquele irmão. Depende muito de família para família. E portanto as necessidades dos miúdos também não são 50-50, na realidade as nossas também não. Sim, E ter essa abertura. temos seguido alguns processos em que há filhos que decidem viver em residência alternada e outros não. Os irmãos, não é? Um Os dos irmãos irmãos está em residência alternada e o outro irmão está só com o está progenitor. vive em residência exclusiva com um dos progenitores, são fases também do desenvolvimento de cada um das crianças e dos jovens, nós próprios, não é? Estamos Sim. compostos de mudança. Completamente. E sinto que isso é super importante, não é? As necessidades dos nossos filhos também nunca são 50-50. Por exemplo, a minha filha amamentou mais de 3 anos, então estes 3 anos, devido à amamentação e ao vínculo com a amamentação, foram muito sobre mim, não é? Porque a necessidade da amamentação e ela ia para a casa do pai, ou às vezes tentar dormir na casa do pai e só pedia a mamar à noite, não é? Então aqui havia um caso de que a necessidade da amamentação que nós fazíamos, não é? E para mim também foi às vezes desafiante lidar com isso de, ok, como a necessidade da minha filha é eu estar mais presente e como é que isso depois também é gerido, não é? E como é que a mãe também é apoiada, porque sim, é importante sair daquele núcleo e criar uma realidade mais alargada, não é? Como diziam, se não é o pai, que seja a avó, a ama, a tio, a sobrinha, não é? Sim. Isso é super importante. E realmente as necessidades dos nossos filhos não são 50-50 e também aqui, quanto mais os pais fizerem esse trabalho, quanto mais os pais se ouvirem a si próprios, eu também tenho esta percepção de que conseguem ouvir mais os filhos, e ouvir mais os filhos é também isso, não é? Porque a mim também me traz aqui algum questionamento, não é? Isto de se o filho tem umas necessidades que não estão a ser atendidas com este 50-50 aparente, não é? Isto está a funcionar, não está a funcionar, isto está a seguir um carril, mas será que era isto que esta família e esta criança precisava? Então é um trabalho para nós, esta nossa autodescoberta, esta nossa autoescuta, mas isso também nos vai permitir ouvir os nossos filhos, e aqui eu sinto que
nós só não conseguimos ouvir os nossos filhos quando estamos inundados também de uma dor ou de uma revolta. Não sei se vocês sentem isso, mas o não ouvir aqui o principal interesse daquela família, que é a criança, não é? Que une essencialmente aquelas duas pessoas. Quando não há essa escuta dessa criança, há efetivamente dores profundas a ser trabalhadas na mãe e no pai, porque qualquer pessoa quer acima de tudo o bem da sua criança. E aí também vem esse trabalho, não é, que vocês aliam também do coaching parental com a parte jurídica, porque eu sinto que às vezes, quando não há essa base, a parte jurídica parece-me algo, e certamente saberão dizer melhor que eu, mas algo mais estanque, que é isto. Servindo ou não servindo em cada fase, depois pode-se ir alterando, não é? Mas aí é que entramos um bocadinho fora do nosso fluxo, não? Um bebé que é amamentado e que vai cumprir noites com o pai, noites com a mãe, a amamentação vai ficar comprometida, não é? Então, como é que se pode equilibrar aqui? Ok, então as noites são sempre com a mãe e há alguma forma de compensar isso, para a mãe poder restaurar também essa energia. São casos muito particulares, não é? E quando não se faz pelas pessoas, como é que o tribunal faz isto, não é? Como é que se vai aqui trazer isto? A amamentação é um ótimo exemplo da necessidade do direito, não é? Dos tribunais, do direito, da legislação, ter presente o percurso de desenvolvimento da criança e trazer a parentalidade consciente para o direito. É um ótimo exemplo e um exemplo clássico, não é? Da necessidade de nos focarmos na criança e não meramente no espírito da lei, não é? Não é no espírito, ou seja, na letra da lei, porque o espírito da lei é o interesse da criança, esse é o espírito da lei, não é? Mas às vezes se levando muito à letra é 50-50, não é? E 50-50 compromete a amamentação, por exemplo, não é? Em termos de tempo. Quando nós trazemos a parentalidade consciente, quando trazemos a preocupação e pomos o foco na criança, vamos conseguir que as coisas sejam, sobretudo, ajustadas à criança. A amamentação é efetivamente um exemplo muito claro de perceber como é que, da necessidade de nos focarmos na criança e numa parentalidade consciente. Uhum, sim, eu acho que é super importante trazer isso e daí também admirar tanto o vosso trabalho, porque realmente é aqui, hum, são duas mãos que precisam de ser dadas, não é? Aqui Completamente. aliar dessa parentalidade consciente ao direito, apoiar as famílias no seu desenvolvimento pessoal e ao mesmo tempo dar alguns contornos quando ainda há aqui muita dispersão e muito a pessoa ainda está muito aliada, não é? E não consegue ver bem de 100 trilhos por onde é que eu vou, não é? E eu sinto que também muitas vezes me agarrei a isso de, ok, eu não sei como lidar com esta divisão, então onde é que estão os 50%? Onde é que estão, não é? Nós queremos nos encontrar aqui estas coisas, digam-nos então como é que isto é, porque é tão difícil às vezes encontrarmos em nós, não é? Mas essa dualidade, ok, vou-te apoiar a encontrar dentro de ti e tens estas estruturas, não é? Como é que há essa, essa fusão entre trilhos já percorridos e depois eu desvio um bocadinho para encontrar o meu e depois posso-me apoiar neste que faz um corta-mato e volto outra vez ao meu, não é? Mas isso implica partilha, Margarida, e um dos problemas é que estamos todos muito fechados na resolução das nossas coisas e a partilhar pouco ou as nossas experiências, sobretudo a experiência interna, partilhamos muito pouco, a externa é mais fácil de partilhar, não é? O que é que está aqui a fazer? Uma das coisas que eu tenho muita vontade que as pessoas cada vez façam mais, porque há pessoas a terem projetos interessantes do ponto de vista familiar, mas depois não o escrevem, não o colocam num acordo formal de regulação das responsabilidades parentais. Estou certa, se muitos de nós fizéssemos isso, os tribunais teriam mais exemplares de acordos diferentes e teriam abertura diferente também para outras possibilidades. Enquanto cada um só vai para tribunal, a tal franja que não consegue arranjar boas soluções e que tem que ser o tribunal a decidir, pois a medida vai continuar a ser aquela.
Quanto mais famílias entregarem processos e registarem-nos como acordos válidos, vamos estar a diversificar, vamos trazer para cima da mesa mais hipóteses, vamos criar dentro dos tribunais um espaço de diversidade que agora não temos. E, portanto, quando muitas vezes as pessoas até estão a fazer processos interessantes e nós dizemos, então vamos registar, bora pôr esse acordo, vamos fazer. E as pessoas não querem. Deixa estar, não vamos mexer, não vamos pôr no papel, pode ser pior. Mas pior como? Como é que pode ser pior? Qual é que sentem que é a resistência aí? Eu acho que uma delas é que há o mito de que as coisas conscientes são espontâneas e naturais e, portanto, não as vamos registar, não é? Não nos vamos comprometer oficialmente, porque isso tira o lado consciente, o lado elevado, tira o lado espiritual da coisa. Eu acho que uma das partes das pessoas que conseguem tem a ver com isto, com essa resistência. Outra parte tem a ver com a descredibilização e que se percebe do que são os serviços e que vão corromper uma coisa que nós estamos a fazer a bem, que estamos a fazer com generosidade e com empenho, e depois vamos levar com uma série de ruído que não tem a ver Porque tudo o que connosco, é com de que não nos novo, identificamos. as instituições também são muito resistentes às coisas novas, não é? Exato, sim. Nós já passámos por vários processos. Eu recordo a primeira residência alternada que fiz, o primeiro processo que entrou com pedido de residência alternada, isto foi em 2006, o tribunal recusou e eu tive que explicar ao tribunal, não, isto está assim há 8 meses que funciona, se estes pais isto está a funcionar e só veio porque eu expliquei, não é um pedido que se faz, o que nós só queremos é um lugar, ou seja, que o tribunal confirme, mais nada, porque isto funciona assim. Recentemente, e este foi acompanhado por ti, Mafalda, ano passado, suponho, tínhamos um bebê ainda a ser amamentado e o tribunal queria à semana, não era possível Não. à semana. E esse processo, inclusive, eu penso que deu origem a um caso inovador e que é Lá hoje naquela- jurisprudência, Exato. é jurisprudência, inclusive. Fez de uma criança que está, não, Era muito pequenina, ela achava que já nem estava a amamentar, ou mas se era estava, muito mas era pequena. muito pequenino, era um bebê mesmo pequenino, e portanto era um bebê de colo, tinha 1 ano e pouco. Era isso, sim. Era muito pequenino e queria-se fazer a residência alternada à semana, o que para uma criança tão pequenina era muito precoce e podia ter implicações do ponto de vista da vinculação e da segurança emocional com os cuidadores. E portanto, 1 semana era muito tempo. E o que se propôs foi 2 dias, era segunda e terça com a mãe, quarta e quinta com o pai, sexta, sábado e domingo rodavam, sendo que ao domingo era o dia que trocavam. E foi a primeira vez que naquele tribunal aceitaram uma residência assim. Entretanto, a criança cresceu, vai-se alterar. Só que É a importância de é importante trazer isto alterações. para os tribunais, para as instituições, que existem outros modelos, porque na prática existe mesmo, só que depois não é registado, não é? Exato. Na prática existem, eles estão aí, na prática, não estão aí muitas vezes registados. Então as instituições não os conhecem e têm a resistência. É importante que os pais, as famílias vão pedindo aos tribunais, não. Nós queremos aqui a validação, não é sequer a validação, é a homologação, o registro, não é? No fundo, porque às vezes não é uma validação, não se está a pedir ao tribunal a validação, porque validar algo que já está a funcionar Exato. não faz muito sentido. O que se pede é o registro. E é interessante Acontecem coisas. porque muitas vezes nem há essa perspectiva, é só de vamos para tribunal quando já está tudo um pranto em casa, não é? Pois. Mas Há isso é uma muito pena essa fazer visão isso. de. Porque no fundo aqui é uma visão mais do coletivo, ok, está a funcionar para nós, mas se nós expressarmos como isto funciona para nós, isto pode ser uma base de atuação também para outras pessoas, não é? Aí Coletivo, mas também é para a própria criança, porque, como há pouco falávamos, a vida é muito criativa e hoje está a funcionar, mas há um dos progenitores que pode acontecer, sei lá, tantas coisas, doenças, a pessoa muda, sei lá, e para proteger a própria criança é bom que aquilo esteja registado, não é? Ok, sim, O sim. acordo de responsabilidades parentais Mentais, visa sobretudo a proteção da criança. Sim. Acho que deixámos aqui muitas ideias, de desenvolvimento interno, de apoiarmos aqui esta diversidade também que existe, porque cada família se encontra numa dinâmica, num contexto familiar, não é? E o mais importante é mesmo
cuidar das relações e eu sinto que é super importante voltarmos a frisar isto. Muitas vezes não são questões da parentalidade, são questões com a relação e às vezes parece que os filhos são os culpados de tudo porque eles trazem essa exposição com a verdade, mas às vezes os filhos saem. E eu às vezes sinto isso também na minha. Parece que eu não consigo fazer uma série de coisas por causa dela. E ela sai e eu continuo sem conseguir fazer. E aí é que nós temos este contacto com a verdade. Então, se calhar, o meu filho não é o causador disto, não é? E libertar também as crianças, às vezes, dessa tensão onde eles ficam no meio, não é? E isso é muito tenso para o crescimento da criança, não é? Sentirem todo esse envolvimento. Então, por eles e por nós, que haja esse trabalho e que haja essa, pelo menos uma das partes, soltar essa tensão, e é o suficiente, como começávamos por dizer, não é? Não é preciso convencer o outro a ir fazer terapia, a ir fazer o que quer que seja, basta um a dar esse passo para que se altere. Muito obrigada às duas, desejo-vos Obrigada. uma muito boa continuação do vosso trabalho, que apoiem muitas famílias, já sabem, GP3S, vão procurar, leiam um livro, ouçam o podcast, explorem as certificações, as consultas, as sessões, para que realmente todo este lugar da família se possa apaziguar e nos possamos também reencontrar com aquilo que tem significado para nós, com os nossos próprios trilhos, e ter uma rede que realmente olha para esse lugar personalizado e individualizado. É tudo numa fase, não é, de transição, como na verdade a vida é sempre essa fase de transição. Então, muito obrigada a quem está Queridas. deste lado, vemo-nos no próximo episódio e até breve.